Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz. Vamos começando mais um dia de oração, orando a Bíblia, finalizando hoje o livro de Jonas, nossa caminhada nesse mês de agosto. Muito bom ter você conosco aqui nesse dia e eu convido você a compartilhar esse link com mais pessoas para que nós possamos ampliar o alcance da palavra de Deus. Deixa eu cumprimentar aqui a Ana Cláudia, bom dia, a Sara, bom dia. Bom dia, Erlitra. Jesus te abençoe. Bom dia, Beth. Dona Cota, seja bem-vinda. Bom dia. Aos poucos vamos nos chegando aqui para o nosso encontro tão especial. Nelly, bom dia. Jesus te abençoe. Bom dia, Erlitra. Bom dia, Beth. Bom demais ter vocês aqui conosco. Bom dia, Renata. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Sara. Jesus abençoe sua vida. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Ana. Muito bom. Tá faltando os homens aí, hein? Cadê os homens? Bom dia, Dioneia. Faltando os nossos irmãos aparecerem aí para marcarem presença. Temos aí alguns motivos de oração para compartilhar também com os irmãos. Aí, chegou. Seu Moreira, Dona Clarice, bom dia. Sejam bem-vindos conosco aqui nessa manhã. Lembrando que nosso tempo de oração aqui é de compartilhamento também dos nossos motivos, das nossas causas e dos motivos que a Bíblia nos dá, né? O motivo que o próprio texto nos fornece. Bom dia, Wellington. Jesus te abençoe. Então, sempre que você tiver aí um pedido de oração, fique à vontade para colocar aqui conosco, compartilhar com a gente. Muito bem, já vou deixar aqui pronto para nós anotarmos o que a gente for orar. Essa nossa live de oração, depois ao meio-dia, será disponibilizada no YouTube, onde ficará mais fácil também para você compartilhar com outras pessoas. E caso outras pessoas não possam assistir agora pela manhã, poderão revê-la nesse horário, meio-dia, no nosso YouTube. Bom dia, Luiz. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo. Fica também uma outra opção para o compartilhamento, uma outra opção para nós enviarmos essa live para outras pessoas. Bom dia, Péricles. Jesus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor, seu Moreira, Dona Clarice. Bom dia, Luiz. Graças a Deus. Tivemos um final de semana abençoado, de manhã, à noite na igreja, agora oportunidade do nosso encontro aqui online. Lembre-se das nossas programações, serão motivos de oração que nós iremos compartilhar aqui. Enquanto a turma vai chegando aqui, eu quero lembrar que no primeiro final de semana de setembro, dias 1, 2 e 3, nós teremos o nosso último nosso último encontro de alinhamento do ano, onde tratamos do subtema do trimestre. Relembrando, nós estamos meditando esse ano sobre a poderosa salvação de Deus. Essa obra de Deus nas nossas vidas que mudou a nossa história. Bom dia, Sandra. Jesus te abençoe. No primeiro trimestre, meditamos sobre a alegria da salvação, como é importante nós celebrarmos essa poderosa salvação. No segundo trimestre, estamos meditando, finalizando agora, sobre a urgência da salvação e como nós devemos buscá-la e compartilhá-la. No último trimestre, nós iremos meditar sobre a segurança da salvação. E para abrir esse trimestre, nós teremos 3 encontros, dia 1, 2 e 3, no dia 1º de setembro, às 20 horas, sexta-feira, na igreja, com a presença do missionário Ivan, que é missionário da missão L3 Internacional. No sábado, e o Ivan vai estar trazendo para nós uma palavra nesse tema. Bom dia, Mônica. Jesus te abençoe. Sobre a certeza da salvação. Não é possível nós termos certeza da salvação? É nesse tema que ele vai trabalhar. No sábado,
pastor Israel, da 8ª Igreja, estará trazendo também uma mensagem sobre a graça de Deus nessa segurança, como a graça opera, como a graça trabalha para nos dar segurança da salvação. E no domingo, à noite, às 18 horas, pastor Flávio Mota, da Igreja Presbiteriana de Venda Nova, trazendo uma palavra sobre a paz com Deus, que a segurança nos traz. Então, só coisa boa para você participar e compartilhar aí com mais pessoas também. Nanda, bom dia. Jesus abençoe sua vida. Vamos começar nosso momento aqui orando, antes de nós lermos o texto. Vamos aqui apenas pontuar algumas características do texto para nós orarmos, depois orarmos também uns pelos outros. Então, se você já tem pedido de oração, tem algo que você quer compartilhar, coloque aqui no nosso chat, que nós vamos anotar para orarmos juntos no final, tá bom? Feche seus olhos. Vamos começar nosso tempo aqui com uma oração de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Ó Deus, pela semana que se iniciou, pela saúde que o Senhor nos concedeu, pelo descanso que o Senhor nos proporcionou, pelo sustento, ó Deus, que o Senhor proveu. Nada tem nos faltado. Somos gratos ao Senhor, ó Deus. Te louvamos por isso. Te bendizemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma manhã sobre nós. É verdade a tua palavra que diz que nós podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e repousar, porque o Senhor nos faz, ó Deus, dormir, repousar seguros pela tua providência e nos despertar, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta. Dependemos de ti e nós agradecemos a ti, ó Deus, por esses privilégios, por essas bênçãos, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo final de semana que se passou, pelo mês de agosto, ó Deus, que está aí caminhando para o seu final, onde o Senhor, Deus, também nos deu tudo aquilo que nós necessitávamos, pelas palavras, Deus, que o Senhor nos deu ao longo desse mês. Traga à nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco nas nossas leituras bíblicas, aquilo que o Senhor falou conosco, ó Deus, nos aconselhamentos, o que o Senhor falou conosco através das mensagens, pregações que ouvimos, ó Deus, ao longo desse mês, dos estudos, dos nossos encontros, ó Deus, em pequenos grupos, Senhor, para que nós possamos aplicar isso ao nosso coração, para que não sejam palavras perdidas, ó Deus, mas façam morada em nós, possam, ó Deus, ser plantadas em terreno fértil, cresçam para produzir a 30, 60 e a 100 por um, segundo a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Que tua paz esteja sobre o nosso lar nesse dia e enquanto nós lemos tua palavra e oramos, que o Senhor, Deus, fale conosco, que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu ver se mais alguém chegou aqui. Nossa irmã Nanda. O Cláudio, bom dia, Cláudio. Jesus te abençoe. A Sirlene, bom dia, Sirlene. Jesus abençoe sua vida. E a Mara. Oi, Mara, Jesus te abençoe. Bom dia. A Sara já colocou um pedido de oração aqui. Pedir oração pela minha família, realizar uma viagem segura de volta para BH. Minha mãe, a Virgínia e o Jonathan irão voltar hoje de São Pedro. Vamos orar assim, Sara, oramos domingo, vamos orar de novo, né? Pela viagem. A Mônica pede oração pelo irmão Fred, que está com triponina, acho que não sei se foi digitado errado, Mônica, depois fala para mim o nome da enfermidade, muito alta, em observação no hospital, e oração pelo meu sobrinho Tiago, que está internado para tratar de dependência química. Mônica, vamos orar sim por esses dois motivos.
irmão Fred. E sobrinho Tiago. Troponina. Ok. Isso, ok. Bom dia, Ariane. Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Oi, Mara. A Mara também tem um pedido de oração pela nossa família. Oração por nossa família. Deus mandar clientes. Ah, tá. Muito obrigado, Mara. Vamos orar por esse motivo, sim. Profissão, vida profissional aí do Juninho, trabalho da Mara. Vamos orar. Bom dia, Denis. Jesus te abençoe. Seja bem-vindo conosco aqui. Bom ter você conosco. Quem tiver um pedido de oração, pode compartilhar. Que nós já vamos anotando aqui para orar juntos no final. Dona Vilma, bom dia. Jesus abençoe sua vida. Oramos por a senhora no domingo. Continuamos em oração. Jesus abençoe sua recuperação. Volte bem, esteja bem, para estar logo conosco. O Péricles. Pela recuperação da minha coluna. Também para que meu filho Henrique volte para a igreja, junto com a Gabi. Vamos orar por isso. Continuamos orando, Péricles. Abençoar a sua saúde e sua família. Dona Débora, bom dia. Jesus te abençoe. Bom dia, seu Eustáquio. Bom dia, Ju Souza. Jesus te abençoe. A Erlitra pede oração pela família. Muito bem. Paz, Eustáquio. Deus te abençoe. À medida que forem lembrando aí, podem colocar mais pedidos. Eu quero colocar aqui pela Assembleia do próximo domingo. Eleição de diáconos. Para que nós possamos ter uma eleição abençoada, Deus conduza a todos os momentos. A Mônica também pede oração pela mãe e sobrinho da Eneida. A mãe dela está internada e o sobrinho não está bem. Vamos orar sim, Mônica. Obrigado por nos compartilhar. Mãe de Eneida. Sobrinho. Vamos orando juntos. Enquanto nós vamos nos preparando aqui, abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4. É o nosso último capítulo, nosso último texto de estudo, de meditação desse livro. Depois nós iremos já passar para outro do Novo Testamento. Mas hoje, finalizando esse livro, que não é um livro grande, apenas 4 capítulos, e tem sempre muito para nos ensinar. Então, vale a leitura enquanto nós estamos fazendo as nossas meditações nele.
mas também para que nós apliquemos isso ao nosso coração. A Nanda colocou aqui o pedido dela, pela conversão do pai, do marido e retorno para a igreja da minha irmã. Vamos orar assim, Nanda. Retorno da irmã. Nelly, pelo sobrinho Giovanni, que está fazendo tratamento sério no intestino. Bem. Beth. Oração pela Aurora, uma criança de 2 anos que aguarda um diagnóstico. Vamos orar assim, Beth. Vamos orar por esses motivos aí. Jonas capítulo 4 finaliza essa história do profeta Jonas. Essa aventura que, cheio de altos e baixos, cheio de reviravoltas, Deus fala com o profeta se dispõe para fugir de Deus, os povos que não creem em Deus temem a Deus enquanto o profeta dorme seu pesado sono. Ele é lançado no coração dos mares, engolido por um grande peixe. Depois ora lá dentro, onde ele estava fugindo de Deus, no mais profundo lugar, ele ora e dali ele é vomitado na praia. Prega uma mensagem rápida, uma mensagem de destruição que não causaria impacto em ninguém. A cidade inteira se converte, a cidade inteira se humilha diante de Deus. Deus ouve essas orações e agora nós vamos ver o resultado de tudo isso. Bom dia, Flávia. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda, tá bom? E aí diz assim no capítulo 4 de Jonas, verso 1, diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Bom dia, Lucas. Bom dia, Elielson. Estamos em Jonas capítulo 4, verso 2. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus, bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável a sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas o dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e a secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer. Na noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Interessante esse diálogo, né? Cheio de elementos aqui curiosos para nós.
Que conversa mais estranha é essa? O capítulo 3 termina dizendo que Deus viu o que o povo fez, depois da mensagem rápida de Jonas, e Deus ouviu e resolveu mudar de ideia quanto ao mal que ele ia fazer. Bom, nós já vimos que essa é uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que Deus usa na linguagem do homem para que ele explique as intenções de Deus, os planos de Deus. Deus já sabia o que ia fazer com Nínive. O fato dele mudar de ideia é a maneira de expressar para que nós entendamos como Deus trabalha, como Deus age quanto à nossa conversão, quanto ao nosso arrependimento. E o fato de ver uma cidade inteira, pensa, um profeta, um pregador, pregando uma mensagem para uma cidade inteira durante um dia e vendo a conversão em massa dessa cidade em um dia. Qualquer pregador, qualquer homem, qualquer mulher de Deus, qualquer missionário, qualquer missionária ficaria radiante. Seria uma história para contar para todas as gerações. Mas não foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas ficou irado, ficou com muita raiva. E aqui na sua fala, ele revela o mistério do capítulo 1. O que deu na cabeça de Jonas para ele sair correndo e fugir da ordem de Deus? O que aconteceu com Jonas para ele não obedecer o Senhor, ir até Nínive pregar a palavra e ao invés disso, fugir para Tarse? Ele explica, foi por isso que eu fugi, foi por isso que eu adiantei, porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Alguns comentaristas entendem que a raiva, a frustração de Jonas com relação aos ninivitas devia ser o fato dessa cidade ser inimiga de Israel, já ter atacado a cidade e conquistado a cidade, né, derrotado os israelitas. E uma das coisas que eles faziam na cidade quando chegavam era matar os nobres, matar os sacerdotes e os profetas. Então, Jonas provavelmente teve familiares mortos, talvez seu pai morto, alguém da sua família morto, e criou nele essa raiva contra os ninivitas, que era um povo pagão, era um povo muito cruel naquela época. E Jonas, no seu coração, pensava que para eles não havia salvação, que para eles não havia, poderia ouvir misericórdia de Deus para eles. Bom dia, Julinéia Soares, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, esse ódio, essa raiva nutrida no coração de Jonas, o cegava para os planos de Deus, para a misericórdia de Deus, e o cegava para os seus próprios pecados. Então, às vezes, nós precisamos orar pedindo que Deus abra os nossos olhos para que a nossa raiva não nos cegue. A raiva, ela nos faz ficar cego para algumas coisas. Esse texto nos ensina isso para a gente orar. Primeiro, a raiva nos faz ficar cegos para os atributos de Deus. A raiva nos faz ficar cegos para enxergar quem Deus é. A ira que não é santa, a ira que não vem de Deus, porque existe uma ira santa, deve inundar o nosso coração, uma ira contra o pecado, uma ira contra as injustiças, deve sim entrar no nosso coração em alguns momentos, né? Contra o mal. Mas essa ira pecaminosa, essa ira que nos envenena, essa raiva que nos faz agir de maneira impulsiva. Você é uma pessoa que lida com a ira, com a raiva, com o ódio contido no coração? Então, você precisa olhar para a história de Jonas. Jonas estava com tanta raiva no coração que ele desafiou a ordem de Deus. Jonas estava com tanta raiva no coração que nem um banho gelado tirou a sua raiva. Ele foi jogado no mar gelado, no meio da tempestade. E ainda assim sua raiva não passou. Sua raiva era tão grande que mesmo depois de ter sido orado no ventre do peixe e tendo a sua oração ouvida, ainda continuou com raiva. Sua raiva era tão grande que mesmo após ver um milagre de Deus, a cidade inteira converter, ele continuava virado.
E essa raiva o cegava para ver quem Deus é. Veja, no verso 2, ele fala de maravilhosos atributos de Deus. Ele diz: eu sei que o Senhor é Deus bondoso. E nem a bondade de Deus aplacava a sua ira. Deus é bom. A gente costuma dizer o tempo todo, Deus é bom, né? Deus é bondoso. Tudo que Deus faz é bom. Então, até anunciar a destruição de uma cidade era a bondade de Deus para promover o seu arrependimento. Até permitir que o seu profeta fosse jogado no mar, que um peixe o engolisse, era bondade para que seu coração fosse quebrantado. Até permitir que às vezes você passe por uma enfermidade, até permitir que às vezes você tenha alguma luta, é parte do plano bondoso de Deus. Deus é bom. Assim como Deus é amor, Ele é bom. Tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, lá no Éden, cada coisa, as árvores, os animais, o céu, o mar, as estrelas, Deus disse, e viu Deus que era tudo bom. É bom, porque Deus é bom. A sua obra tem que ser boa. É o nosso pecado e a nossa ira que nos cega para a bondade de Deus, que nos contamina com a maldade. Então, quando as pessoas falam assim, se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Não é porque Deus não é bom o suficiente, nem porque Ele não é poderoso o suficiente para conter o mal. É porque a nossa maldade, o nosso pecado nos cegam para a bondade de Deus. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Cuidado com a raiva. Ela nos cega para a bondade de Deus. Deus é bondoso. Ele é compassivo. Ele tem compaixão. Ele sofre com os sofredores. Paixão com. Sofrimento com. Então, quando você está sofrendo, quando você está em luta, quando você está sendo massacrado por ansiedades, não deixe a raiva dominar o seu coração a ponto de você pensar que Deus não se importa. Ele é compassivo. Ele sofre junto. Os discípulos eram açoitados pelas ondas, pelo vento, pelo mar, no lago de Genezaré da Galileia. E Jesus, entretanto, dormia sobre um travesseiro e os discípulos despertaram perguntando: Mestre, não te importas? Não te importas? Ele levantou, deu ordem ao vento, deu ordem às águas, tudo se acalmou. Ele repreendeu os discípulos: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Bom dia, Ana. Bom dia, Madalena. Sejam bem-vindas. Porque a raiva nos cega para a compaixão de Deus, tardio em irar-se e grande em misericórdia, Deus é paciente, longânimo. Porque se Ele não fosse assim, nós já estaríamos consumidos, e a ira de Deus nos cega para os seus atributos. Jonas não tinha compaixão dos ninivitas. Jonas não tinha paciência com os ninivitas. Jonas não tinha misericórdia com os ninivitas. E a sua raiva o fez se cegar para o alcance desses atributos de Deus com a sua própria vida. Deus estava tendo paciência. Olha, no diálogo de Deus com Jonas nesse capítulo, você não vê a paciência de Deus? Jonas irado, Jonas batendo o pé, Jonas fazendo biquinho, igual a criancinha emburrada. E Deus só pergunta para ele: é razoável a sua ira? Essa sua raiva é razoável? Como um pai trata um filho que às vezes está fazendo uma birra por causa da bobeira. Por causa que no meio do feijãozinho dele veio uma coisinha que ele não gostava de comer. A raiva. O pai poderia dar uma palavra, uma bronca, acabar com aquele negócio ali na hora. Mas o pai é paciente.
Não se esqueça que Deus é paciente com você. Não se esqueça que Deus é longânimo e misericordioso com você. Antes de você perder a paciência com os outros e deixar a raiva cegar você para os atributos de Deus. Deus pacientemente pergunta para ele no versículo 3. Eu vou lá no versículo 3, ele diz ainda, para finalizar: peço que o Senhor me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. A raiva nos cega para os atributos de Deus, e a raiva, ela também nos cega para a nossa própria vida. A raiva nos faz ficar cegos para a realidade das coisas, para o tamanho das coisas. Ela nos faz ver as coisas numa proporção muito maior, não é assim que a raiva faz? Às vezes é uma bobeira, uma coisinha simples, mas te deixou tão irado que aquilo aumenta, aquilo cresce de uma forma inexplicável. Bom dia, Dionéia, Jesus te abençoe, seja bem-vinda, bom te ver aqui. E aí, ele está tão irado com o fato de Deus ter sido misericordioso com os ninivitas, que ele quer morrer. Ela nos cega para o valor da nossa própria vida. Por causa de raiva, nós acabamos com a nossa vida. Porque alguém fica irado, agride outra pessoa e perde uma amizade. Porque uma pessoa fica irada, ela ofende um filho e quebra uma família. Ofende um pai e quebra uma família. Porque uma pessoa fica irada, ela atenta contra a vida do próximo e acaba com a sua própria vida. Porque uma pessoa fica irada, ela pode até mesmo tentar colocar fim na sua própria vida. A ira, ela aumenta a proporção das coisas de uma forma que a nossa vida é destruída. Quantas pessoas já não quebraram coisas materialmente valiosas por causa da ira? Eu já vi uma pessoa quebrar uma TV por causa de um jogo de futebol. Olha o que a ira faz, olha os prejuízos da ira nas nossas vidas. Bom dia, Augusto, Jesus te abençoe. Então, a ira nos cega para os atributos de Deus. E a ira nos cega para o valor da nossa própria vida também. Ela nos faz mal, ela nos contamina, ela nos envenena. Ira, raiva, ódio incontido no coração geram enfermidades no corpo físico que tantas vezes nós sofremos com elas. Então nós esquecemos que nós deveríamos ser alvos da ira de Deus, mas fomos livres dessa ira. Deus pergunta para ele pacientemente se essa ira é razoável e Jonas nem responde. Jonas sai, vai para um lugar ao leste, provavelmente mais alto, constrói um abrigo ali para ele, faz uma sombra porque estava muito quente, para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele tinha esperança de que a sua ira, quebrantasse o coração de Deus e Deus punisse aquela cidade. A expectativa de Jonas era que Deus fizesse com aquela cidade igual ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele queria assistir a chuva de fogo. Ele queria assistir os fogos da cidade queimando. Ele queria estar num palanque assistindo a desgraça, a queda dos seus inimigos. Meus irmãos, talvez a gente não fale isso, mas quantas vezes você não se alegrou no coração quando viu uma pessoa que não era agradável com você, que te perseguia, ou que te fez algum mal, ou que te ofendeu, tropeçando e caindo? Quantas vezes nós não torcemos, pelo mal do outro, para que nós pudéssemos sobressair, para que nós pudéssemos nos alegrar? Talvez a gente não fale dessas coisas, mas o nosso coração às vezes nutre esse tipo de sentimento. E Jonas estava dominado por isso, dominado. E aí que Deus começa a tratar o coração dele. Às vezes eu penso que tudo que Deus fez pela cidade de Nínive era para curar o coração de Jonas. Era para mostrar para Jonas que estava errado no seu coração.
que apesar daqueles povos serem pagãos, ele, como alguém que era do povo de Deus, estava pior que os pagãos. Esteve pior que os pagãos no barco e agora está pior que os pagãos no quebrantamento, porque eles se quebrantaram e Jonas não estava se quebrantando de forma alguma. Então Deus faz crescer sobre ele uma plantinha. E olha só, essa parte é complicada, né? Bom dia, Adneia, Jesus te abençoe. Essa parte é complicada. Deus faz crescer uma planta, que é um milagre. Então, a planta cresce de uma hora para outra e faz sombra na cabeça de Jonas, né? E ele se alegra com essa planta. Ele ficou muito contente com isso. Então aí nós não temos detalhes, mas talvez Jonas tenha pensado assim: quem fez essa planta crescer foi Deus. Eu acho que a minha raiva, eu acho que a minha birrinha tocou o coração de Deus, hein? Acho que Deus vai atender o meu pedido. Ele vai destruir essa cidade. Bom dia, Ritinha. Jesus te abençoe. Agora sim, Deus finalmente colocou a cabeça no lugar. Entendeu que eu que sou aliado dele e eles é que são os inimigos. Agora Deus vai detonar essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. Só que ao invés disso, Deus destrói a planta com a qual Jonas estava se alegrando ali. E o vento quente vem sobre ele, o sol bate na sua cabeça, aí Jonas percebe que nada vai acontecer com aquela cidade, que o fogo não vai descer sobre aquela cidade, e aí ele se irrita novamente e fala: eu quero morrer, me mata, Senhor. E Deus mais uma vez pergunta para ele: é razoável a sua ira por causa da plantinha? Ele fala: é razoável, eu quero morrer. Aí ele responde a Deus mais uma vez. E Deus dá uma lição para Jonas. Ele fala: olha, você está aí todo preocupado por causa de uma plantinha que você nem fez nascer. Que nasceu num dia e morreu no outro. E eu não vou ficar preocupado com essa grande cidade, tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ou seja, eles não são como você, Jonas. Você cresceu ouvindo a lei, você cresceu na igreja. Você é crente, Jonas, porque você ouviu a mensagem. E é por isso que você consegue discernir entre os atributos de Deus e as coisas que não são de Deus. Bom dia, Carol. Jesus te abençoe. Mas eles não. E é por isso que eu te mandei lá para pregar para eles. Né? E também os animais. Eu acho bonito que Deus se preocupa com os animais da cidade. Nós não somos radicais ambientalistas que colocam os animais acima da vida humana. Nós já vimos na exposição de Lucas que Jesus considera a vida humana superior à vida animal. Jesus considera. Ele salva um homem e condena os porcos. Seria um problema. Ele fala que nós valemos mais do que os pássaros. Para Jesus, a vida humana vale mais do que a vida animal. Então, nós não somos pai de pet, mãe de pet. Tá? Nós podemos ter os nossos bichinhos de estimação, nós podemos ter carinho com eles, porque Provérbios fala que nós não devemos ser cruéis com a criação, mas eles não valem mais que a nossa vida. Entre a vida de um animal e a vida do ser humano, nós ficamos com a vida do ser humano. Fecha parênteses, né? Deus se preocupa com os animais também. Mas a lição era para tratar que a raiva nos torna egoístas. Jonas ficou mais preocupado com a morte de uma plantinha que causava bem para ele do que com a morte de centenas, milhares de pessoas as quais ele odiava. Eu quero finalizar com uma aplicação e com uma conclusão nesse texto aqui. Durante alguns meses aí, nos últimos anos, irmãos, nós ficamos com o coração dividido. E por causa de pessoas que não pensavam como a gente, politicamente, ideologicamente, até com relação à fé, nós começamos a demonizar as pessoas. Não quer dizer que não existe certo e errado. Existe certo e errado. Existe aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada, e nós devemos estar do lado daquilo que Deus se agrada. Mas se existem pessoas que estão do lado
daquilo que Deus não se agrada, nós devemos orar por elas e pregar a mensagem para elas. E não desejar a sua destruição. Não odiá-las como se fossem os nossos inimigos. É claro que nós devemos sim ter aquele, como eu falei, a ira santa contra o pecado, contra a injustiça, contra aquilo que Deus não se agrada. Devemos nos pronunciar contra isso. Mas devemos ter sim uma palavra de esperança, de restauração. Porque se pagãos terríveis como os ninivitas podem se converter, as outras pessoas também podem. E mais do que isso, se eu e você podemos nos converter, outras pessoas também podem. E é engraçado que o livro termina sem nos contar o final da história. A gente não sabe o que aconteceu, né? Não sabe qual foi a resposta de Jonas. O livro termina com uma pergunta, termina com uma interrogação, para que você responda a pergunta, para que eu responda a pergunta, para que nós possamos dizer: eu vou deixar essa raiva tomar conta do meu coração, eu vou deixar essa ira me cegar para quem Deus é, eu vou deixar essa ira me cegar para o valor da vida, eu vou deixar essa ira me cegar para o meu propósito, para a misericórdia de Deus. É a resposta que nós iremos dar. Vamos orar por isso? Vamos orar pelos motivos que colocamos aqui. Senhor, nós te damos graças porque a Tua palavra, ela abre os nossos olhos para aquilo que a raiva nos cegou. Pai, muitas vezes nós nos deixamos dominar pela ira, ficamos cegos com relação a quem o Senhor é, ficamos cegos com relação a quem nós somos, ficamos cegos, ó Deus, quanto aos nossos próprios pecados, nosso egoísmo. Perdoe-nos por isso, Pai. Não deixe a Tua ira nos dominar, porque nós éramos alvos da Tua ira e o Senhor derramou essa ira sobre o Seu Filho e não sobre nós. Nós merecíamos a ira, mas fomos poupados dela através de Cristo Jesus. Nos ensine da mesma forma a poupar as pessoas da nossa ira injusta, da nossa ira egoísta, e sejamos, ó Deus, semelhantes ao Senhor. Porque cremos que o Senhor é um Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, misericordioso e que não executa o mal que nós merecíamos. Por causa disso, nós nos apresentamos na Tua presença para colocar os nossos pedidos de oração. Oramos, ó Deus, pela viagem da família da Sara, pela Ana Virgínia, o Jonathan, sua mãe, os que irão retornar para Belo Horizonte, que o Senhor os guarde, os traga em segurança, Pai, guardados pela Tua boa mão. E também console os seus corações, ó Deus, nesse tempo de luto. Oramos, Senhor, pelo irmão da Mônica, pelo Fred, Deus, por causa da sua situação de saúde, pelo sobrinho Tiago, ó Deus, que luta contra a dependência química. Deus, ambos precisam de cura do Senhor. E nós pedimos que o Senhor envie essa palavra de cura, de misericórdia, de compaixão. O Senhor vê o sofrimento. Compadece, Deus, deles em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela família da Mara, Deus, pelo Juninho, pela Dudinha. O Senhor abençoe, Deus, o trabalho da Mara. O Senhor abençoe, Deus, os estudos da Duda. Abençoe o trabalho do Juninho, Pai, abrindo portas, Deus, de clientes para eles, ó Deus, para que haja, ó Deus, ali provisão, trabalho, Deus, e o sustento da parte do Senhor em todas as áreas, física, espiritual, emocional, relacionamento deles com o Senhor. O Senhor continue, Deus, fortalecendo-os, em nome de Jesus. Nós oramos pela saúde do Péricles, pela sua coluna, que voltou, Deus, a ser um incômodo. Que o Senhor dê a ele recuperação, Deus, plena, completa. Deus, restauração física. E para o seu filho, Deus, e para a Gabi, o Senhor dê a eles a restauração espiritual. Que eles possam, ó Deus, voltar para a palavra do Senhor, voltar para Cristo, voltar para a igreja, para a comunhão com o Senhor, com os irmãos. E o Senhor faça essa obra completa na sua família, Senhor. Oramos, ó Deus, pela família da Erlita, Senhor Deus, em todas as áreas, física, espiritual, profissional, relacionamental, ó Pai. Abençoa essa família, Deus. Abra as portas da graça sobre eles, ó Pai. O Senhor sabe as suas necessidades. Visita-os nesse dia, nessa semana, com a Tua graça, Deus, com a Tua provisão.
que eles possam saber que o Senhor está trabalhando por eles, ó Pai. Nós oramos pela Assembleia que teremos no próximo domingo, eleição de diáconos, que o Senhor Deus incline o coração do teu povo para as indicações, e Deus, para que aqueles que forem indicados e aceitarem, ó Deus, possam ser conduzidos pelo Senhor nessa eleição. O Senhor conduz o coração do teu povo e a tua obra continue fortalecida, Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela mãe de Eneida, que está internada, e pelo seu sobrinho que não está bem. Visita essa família, Deus, com cura, com restauração física, com respostas do Senhor, ó Pai, para que eles testifiquem que é a boa mão do Senhor sobre eles. Oramos, ó Deus, pela conversão do pai da Nanda, do seu marido, e o retorno da sua irmã, Pai. Essa obra é do Senhor, nós intercedemos, nós testemunhamos, mas pedimos, Deus, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou nessa família, e Deus, a Nanda, sua mãe, possam dar o testemunho dessa obra do Senhor sobre a sua família, Pai. Oro também, Deus, pelo Giovanni, que a Nelly pede, ó Deus, que é seu sobrinho, que está fazendo um tratamento sério no intestino. O Senhor, Deus, conhece seu organismo, conhece seu corpo, possa abençoar, Deus, para que esse tratamento seja bem sucedido. Ele se recupere, ó Deus, ele esteja bem, ele possa, Deus, sair desse quadro restaurado, Deus, pelo Senhor. Oramos, ó Deus, pela Aurora, essa menininha de 2 anos que a Beth pediu, ó Deus, que precisa de um diagnóstico, que nós não sabemos exatamente o que ela tem, mas que o Senhor possa, Deus, revelar isso e curar essa menininha, Pai, em nome de Jesus. Lembramos também da dona Vilma, suas dores, ó Deus, abdominais, Deus, que ela possa ter um diagnóstico também, uma resposta. Deus, está plenamente recuperada e assim, ó Deus, glorificando o nome do Senhor. Abençoe o restante do nosso dia, Pai. Colocamos nas tuas mãos cada fase, cada momento que teremos agora. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e fale ao nosso coração. É o que pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Jonéia pede oração pela Raquel, que está internada no Hospital Life Center. O Senhor Deus abençoe a vida da Raquel, o Senhor a conhece, sabe, Deus, a sua situação. Visita, Pai, nesse leito de hospital, traga cura, restauração física para ela, e ela também possa ser recuperada. É o que te pedimos, ó Deus, crendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma terça-feira abençoada para vocês. Deus abençoe sua vida. Rócio Neves, bom dia. Jesus te abençoe. Carol, os demais que entraram aí depois. Terça-feira que vem estaremos aqui, se Deus permitir. Nós Orando a Bíblia, um novo texto, nós iremos mencioná-lo aí durante a semana. E lembrando que próximo domingo nós teremos assembleia pela manhã, oração, eleição de diáconos. Então venha preparado para participar desse momento. Jesus te abençoe, boa terça-feira. Amém, Mônica. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até lá.